E aí galera, só no Vral, aqui é mais um vídeo do canal. E aí galera, beleza? Hoje iremos falar sobre o nazismo. Então, é nóis. Bem, o nazismo surgiu em 1920 pelo seu líder Adolf Hitler. Nos anos de 1920, a Alemanha estava numa crise econômica e moral, pois elas tinham perdido a Primeira Guerra Mundial. E também por causa do Tratado de Versalhes, ou seja, o tratado em que oficializou a derrota da Alemanha. Ou seja, por causa desse tratado ela perdeu os territórios de colônia que elas tinham e também ela foi proibida a fazer armas pesadas para atacar outros países, pois elas tinham perdido na Primeira Guerra Mundial. Teve um país que ele proibiu o nazismo, né? Um monte de país proíbe, né? Então, tinha um jogador, ele marcou o gol, comemorou e fez um bagulho que o Hitler fazia, que é um bagulho assim. E ele foi expulso na hora pelo juiz, ele foi expulso do futebol pela vida inteira, porque era proibido naquele país, então ele fez uma coisa onde ele estava jogando, pelo campeonato que ele estava jogando era proibido. Ele era um time alemão, então os alemães, eles acham que o Hitler é como se fosse um herói pra eles, por causa que Hitler que ajudou eles a vencer lá e tal. Só que ele tava num país que proibia isso, um monte de país proíbe isso, e ele fez o sinal e foi expulso do futebol. Galera, os nazistas, eles culpavam o governo pela crise e derrota na Primeira Guerra Mundial. Então, em 1923, em Munique, no sul do país, foi organizado um golpe no governo, só que esse golpe não deu certo. E Hitler, o líder dos nazistas, foi preso. Nos meses que Hitler ficou preso, ele escreveu uma obra chamada Minha Luta, que nela estava escrito os fundamentos do nazismo. Os fundamentos eram o anticomunismo, o antiliberalismo, o ultranacionalismo, o militarismo, racismo e ódio aos judeus, a quem eles culpavam a derrota alemã aos judeus. Tipo, ele era muito contra os judeus. Então, e por isso foi criado os campos de concentrações e essas coisas assim. Com a crise de 1929, houve o aumento do desemprego e a alta de inflação lá na Alemanha, agravando o cenário econômico do país. O discurso do partido nazista agradou boa parte da população alemã, pois prometia, através de um Estado forte, retomar o crescimento do país. Ou seja, a crise acabou detonando muito, afetando muito o país, tipo, fazendo o país acabar de vez. Então os nazistas queriam ir ao poder, então Hitler fez um discurso para todo mundo ver, e todo mundo aceitou aquilo, pois o discurso falava que ia ajudar o país e ia tornar o país mais forte. Em 1932, os nazistas receberam 30% dos votos das eleições para o parlamento. Do ano seguinte, o presidente Paul von Hindenburg eu vou escrever o nome na nomeou Hitler primeiro-ministro. Então... Ou seja, os nazistas já estavam no poder, o nazismo já estava subindo de nível, ele já estava ficando cada vez mais forte. E os nazistas chegaram ao poder em pouco tempo. Trataram o filho da puta. Vamos ver. Trataram de segurar sua permanência no poder à oposição. Foi eliminada e Hitler proclamado chefe supremo e único da Alemanha. Tinha início o terceiro Reich. Alguma coisa assim. Forma como ficou conhecido o período de Hitler, o Führer, líder, está no poder, ou seja, o... Hitler foi para o poder máximo, ou seja, os nazistas já estavam cada vez ficando mais fortes, ou seja, aí já estava dando início à Segunda Guerra Mundial. E é nóis. Com essas ideias de Hitler no poder, a Alemanha nazista começou a invadir. Ou seja, em 1º de setembro de 1939, eles invadiram a Polônia, o que deu início à Segunda Guerra Mundial. Galera, o vídeo foi esse, deixa o like se você gostou e se inscreva, ajuda muito o canal. E passa lá no nosso canal
primário, que é canal solo. Meu e dele, vai estar aí na descrição. E galera, como a gente falou nesse vídeo, como terminou esse vídeo, a gente falou que deu início à Segunda Guerra Mundial. Então se vocês deixarem bastante like ou alguma coisa assim, a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo. Ou seja, a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então é nóis, falou! Ba 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 ba.